Fala, Xildre! Professor Big aqui na área, gravando em plena quarentena de boné para a cabeleira caber dentro do vídeo. Estática do ponto material. Nós vamos começar partindo do seguinte princípio. Quando eu tenho uma pessoa chutando uma bola aqui, ó, pé na bola, eu tenho dois corpos. Ação e reação, terceira lei de Newton, a gente lembra que o pé faz uma força na bola, a bola faz uma força no pé. Sempre aquele lance, mesma direção, sentidos opostos, o mesmo valor, que também pode ser chamado de módulo, que também pode ser chamado de intensidade. Então, na ação e reação, eu tenho forças iguais em sentidos opostos. Mas você se lembra muito bem lembrado que lá na ação e reação, a gente estudou que essas forças, elas não se equilibram, elas não se anulam. Por quê? Porque elas estão aplicadas em... Boa! Deu para ouvir aqui, você falou corpos diferentes. Então, eu tenho pé na bola, bola no pé, não tem como eu anular. Então, o nosso equilíbrio, ele vai acontecer sim para duas forças, mas não quando eu tenho ação e reação. A gente só vai ter uma situação de equilíbrio, estática, estátua. Lembrou? Parado. Situação de equilíbrio. Lembrando que tem dois tipos de equilíbrio. Equilíbrio dinâmico, onde eu vou com a velocidade constante. Movimento, a gente chamou de inércia. Aqui a gente vai se preocupar com o equilíbrio estático, que é o equilíbrio de quando ele está parado, realmente em repouso. Nesse caso, no nosso equilíbrio estático, a força resultante vai ser nula. Por quê? Porque eu tenho duas forças do mesmo jeito que aqui, de mesmo valor, só que elas são aplicadas por dois corpos diferentes. Então eu tenho um pé azul na bola e eu tenho um pé laranja na bola. Cada um desses pés, poderia ser o meu pé e o seu pé, chutando a bola aqui, faz uma força igual. Só que essa força tem sentido contrário e eu não tenho mais o azul ação e reação com o laranja. Aqui eu tinha ação e reação pé-bola. Aqui eu tenho ação e reação pé azul-bola? Tenho. Tenho ação e reação o pé laranja com a bola? Tenho também. Então tem dois pares de ação e reação aqui e aqui. Só que eu estou usando a força que o azul faz na bola e o laranja faz na bola. E essas duas forças, sim, elas se anulam. Então se você segurar uma garrafinha de água aqui assim, ó, ação e reação, não vai ser anulada. Agora, se eu pegar uma força da mão direita, uma força da mão esquerda e colocar a mesma força aqui, aí vai anular. Então você já entendeu. Para anular eu tenho que ter forças externas. São as forças externas anulando aquele movimento. Show! Agora nós vamos ter a situação onde aparecem três forças. Essa é a situação mais comum para ser cobrado na estática no vestibular. Se você for olhar exercícios de estática, nossa, eu não vou falar 100% porque tem uns que aparecem quatro forças, mas a imensa maioria, posso dizer assim, 99% das vezes vai ser um exercício com três forças. E como que nós vamos fazer com essas três forças? Bom, eu tenho que partir do princípio que a força resultante é nula, que elas vão se anular. Quando eu tenho três forças, eu lembro lá do começo da aula de vetores que tinha uma famosa regra do polígono, que o professor chamava de cabecinha de um na bundinha do outro. Lembra que você vai desenhando os vetores consecutivamente, assim? Você liga um, liga outro, liga outro. Só que por enquanto a gente tem uma força resultante nula. Então a figura precisa necessariamente ser uma figura fechada. Então quando na estática aparecer três forças, nós vamos usar o método do polígono, que é o cabecinha de um na bundinha do outro. O método polígono, o que eu vou fazer? Eu vou montar um triângulo com essas três forças. Esse triângulo, ele precisa ser uma figura fechada. Não pode sobrar, você vai ligar um no outro ali. Por mais que você desenhe mal, fala, nossa, mas o desenho não interessa. Ela tem que estar fechadinha e tem que formar um triângulo. Suave isso, é só isso, vou formar um triângulo. Só que aí você fala, teacher, lindo demais. Lindo demais porque, ó, eu tô vendo que já tem um triângulo aqui, eu não preciso nem desenhar. Haha, aqui que tá o pulo do gato. Segunda etapa, dois bullet points. Nós vamos ter a formação do triângulo, que vai ser um primeiro desafio seu aí. O segundo vai ser eu encontrar os ângulos da figura de referência dentro do polígono que eu montei. Então, vou repetir. Mesmo que você pode voltar ao vídeo, eu vou repetir. A gente vai ter a formação do triângulo através da regra do polígono e depois nós vamos ter a transferência dos ângulos aqui da nossa figura de referência, que é a figura que o vestibular deu, lá para o nosso polígono, porque os ângulos eles vão ser, óbvio, eles vão ser respeitados, vão ser os mesmos ângulos, mas a figura não vai ficar esse triângulo idêntico. Quer ver? Vamos lá, vamos para a etapa. O exercício da Unesp, deixa eu ler o exercício para vocês, que vai estar no link aqui embaixo. Tem um link aqui embaixo com o link para o Dropbox. E aí você vai lá, faz o download da lista e já era, fizemos o exercício.
Ele falou o seguinte, ó. Exercício da Unesp. A Physics Teacher pendurou uma pequena esfera pelo seu centro de gravidade ao teto de uma sala de aula conforme a figura. Tá lindo aí? Em um dos fios que sustentava a esfera, ele acoplou um dinamômetro. O que é um dinamômetro? É um medidor de força. Manja, manja, manja. Quem gosta de pescar, eles têm um alicate, que esse alicate tem um dinamômetro ali. Ou seja, uma balança portátil. A hora que eu travo o alicate aqui assim, o peso do peixe para baixo vai deformar uma molinha que vai marcar o tanto de força. Se a força é força-peso, eu acabei de descobrir a massa do meu peixe. Louco, né? Então o dinamômetro é um medidor de forças. Com o sistema em equilíbrio, ele marcava 10 newtons. Equilíbrio, força resultante nula. Ele quer saber o peso em newtons da esfera pendurada. Então qual que é o peso em newtons da esfera que está pendurada? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou desenhar primeiro as forças que estão aí. Primeira força delas, tudo que tem aqui na Terra, a gente vai considerar que tem força-peso. Porque tem a gravidade, tal e coisa e tal, beleza? Então ali está o pezinho da esfera. Aí o que vai acontecer? Se eu tenho fios, nesses fios aparece uma força que é chamada força de tração. E essa força de tração, lembra? Ela é sempre no sentido de puxar. Você nunca na vida vai amarrar alguma coisa e empurrar. Pensa comigo. Eu amarro e empurro. Nada a ver, né? Agora aí o seu celular deve estar carregando, não tá? Pega o fio para você ver. O fio você vai pegar, você vai puxar. Então a tração é do celular para o fio. Mas se você continuar segurando, pegar o celular e puxar, aí você vai ver que o fio vai puxar essa outra sua mão para lá. É por isso que o desenho sempre aparece as duas forças de tração, assim, ó, uma de frente com a outra. Porque ela sempre vai ser desenhada do corpo para a corda, do corpo para a corda. Aí você fala, tá, mas e aqui? Que coisa estranha, porque eu tenho 3 fios, teacher. Você deu o exemplo de um só? Legal, eu vou pensar o seguinte. Essa força-peso que puxa a bolinha é uma mão que vem aqui do centro da Terra, pega e puxa ele para baixo. A hora que ele puxar, ele vai puxar essa cordinha também. Então eu vou considerar que essas forças elas estão concorrentes, elas estão aqui, ó, todas nesse pontinho. O meu fiozinho puxa isso aqui para baixo. Essa cordinha puxa isso aqui para cima. O meu fiozinho puxa isso aqui para baixo, essa cordinha puxa aqui para cima. Cordinha sempre no sentido de puxar. Então, essa força que vai aparecer aqui, é óbvio, eu vou desenhar de qualquer tamanho, não vou fazer escala porque eu ainda não sei o valor. Essa daqui, ela vai ter uma força de tração que eu vou chamar de T. Eu vou chamar só de T, só de T. Você vai ver por quê. Aqui vai aparecer uma outra força que está puxando para cá, que eu não sei quanto que vale, eu vou chamar de D. D porque é a força do dinamômetro. Muito comum o exercício falar T1 e T2, tração no fio 1, tração no fio 2. Esse é o mais básico de acontecer, suave? Então agora, nesse momento, eu tenho essas 3 forças. O que eu preciso fazer? Isso! Desenhar o triângulo com as 3. Então vamos lá, pega as 3 e joga ali. Se tivesse um efeito, tem uma lousa digital. Então eu vou desenhar esses meus 3 vetores para cá. Primeiro deles, o peso para baixo. Lembra que eu falei? Você não precisa ficar desenhando muito perfeito, não. É só para você ter uma noção. Você está lá no vestibular. Você quer ganhar tempo. Você vai pegar a régua para fazer. Pô, se é um exercício, uma primeira fase, não precisa desenhar, meta a bala. Faz de qualquer jeito. Desenhei o peso aqui para baixo. Levei ele para lá. Agora, eu vou desenhar a força de tração. Vou pegar a força de tração e desenhar lá. Vou lá e desenho a força de tração. Pronto. Aqui vai aparecer a força T. Agora eu vou pegar, falta desenhar a D, eu vou colocar a D ali. Como eu tenho que formar um triângulo, a minha força D vai aparecer aqui. Aí você pensa, eu sei o que você está imaginando aí. Você está pensando assim, mas teacher, e se ao invés de desenhar P, depois o T, depois o D, eu desenhasse o T, depois o D, depois o P. Eu desenhasse o D, depois o T, depois o P depois o D, depois o T. Oh, it doesn't matter, man. Você pode usar qualquer relação, você vai fazer sempre a mesma figura. Se você desenhar o P, depois o T, vai dar sempre a mesma figura. Tá duvidando? Então vai, escolhe uma aí. Boa! Aqui, você falou para eu começar pelo T. Então eu vou começar pelo T. Eu vou vir com o T para cá. Beleza? Coloquei o T ali. Agora, teacher, vai no P. Beleza? Fui com o P aqui. Beleza? Fui com o P aqui, ó. T, o P. Agora desenho o D. Pronto, vou desenhar o D aqui. Tá aqui, então, ó. T, P e D.
Aí você fala, mas tá diferente. Tá diferente nada, ó. Tá tipo um espelho plano, ó. Um espelho plano, o que ele faz? Ele te dá a mesma imagem, só que revertida. Se eu reverter, vai ficar aquilo lá. Só que no espelho plano, ele continua tendo as mesmas dimensões. Simetria, mesmos ângulos, mesmos comprimentos, mesmo tudo. Foi o que aconteceu aqui. Então, se você começar por qualquer vetor, a gente vai chegar na mesma resposta. Segunda parte, o que eu falei que a gente tem que fazer? Olhar os ângulos aqui da nossa figura de referência e jogar para lá. E não é do jeito que está aqui. Agora eu preciso ter um cuidadinho, que é o seguinte. A soma dos ângulos do triângulo dá, 180 graus. Isso quer dizer que eu já tenho 30 com 60, já tenho 90. Falta quanto? De novo, 90 graus. Então, com certeza, esse ângulo que está faltando está aqui, o 90 graus. Você vai carregar esse ângulo sempre pensando da seguinte maneira. Esse ângulo está entre quem? Ele está entre T e D. Não interessa o jeito que você está enxergando lá. Se ele está entre T e D, você pode desenhar do jeito que você quiser, você vai levar esse ângulo para lá. É como se eu fizesse assim, ó. Eu vou travar esses dois canetões aqui na minha mão. Travei. Formou um ângulo aqui entre eles, não formou? Tá travado. Tem um ângulo aqui, vamos supor, 80 graus. Se eu fizer assim com a minha mão, ó, continua sendo 80, porque eles não se mexeram. Assim, 80, assim, 80. Se eu esconder, quanto que tem aqui atrás? 80. Então, qualquer jeito que eu fizer, vai ter os mesmos 80, porque está travado. Então, o que eu tenho que ter na minha cabeça, na minha mente, é o seguinte. Entre T e D tem 90. Entre T e D tem 90. Até fecha o olho. Ó, entre T e D tem 90. Aí eu venho para cá, entre T e D, e marco ali o 90. Bota ali o 90. Aí, entre T e D, botei o 90. Agora eu vou fazer uma segunda. Agora já começa a complicar um pouco. Eu vou pegar o 30 e você olha e fala, teacher, o 30 é o D. E o D tá com quem aí? O T e o D eu tô vendo que tem 90, eu tô vendo que tá lá, marquei 90, game over. Agora, o 30, não. O 30, ele forma com a horizontal. Então, a horizontal e D forma 30 graus. Gravou? Horizontal com D forma 30 graus. Eu vou lá para aquele desenho e eu vou inventar, canetões, please, eu vou inventar uma reta horizontal. Ah, pode fazer isso? Claro que pode. Pergunta pro Thales, você não pode? Eu vou inventar ali uma reta horizontal que bate no D. Então eu posso fazer assim, ó. Eu vou traçar uma reta horizontal que bate no D. A hora que eu fiz essa reta horizontal batendo aqui no D, você sabe que esse ângulo vale quanto? Horizontal com D vale 30. Se o peso está sempre na vertical, vamos lá, devagar. Se o peso está sempre na vertical e aquele tracejado está horizontal, qual é o ângulo que tem ali? 90. Então, se o D e a horizontal tem 30, falta quanto para 90? 60 graus. Caramba, hein? Você sabe tudo. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. Entre T e a horizontal, eu tenho 60 graus. Entre T e a horizontal, 60 graus. Eu vou ali para minha figura e eu vou inventar uma horizontal aqui. Pronto, inventei uma horizontal aqui. Entre T e a horizontal, 60 graus. Entre T e a horizontal, 60 graus. Pronto, 60 graus. Firmeza. De novo, eu fiz uma horizontal. O peso está na vertical. Sempre, sempre, sempre eles formam 90 graus. Se eles formam ali sempre 90 graus, já tenho 60, falta quanto? Falta 30 graus. Então esse ângulo aqui de dentro vai ser o ângulo de 30 graus. Suave? Mas aí você deve estar perguntando o seguinte, teacher, não, nada a ver. Esse ângulo de 60 graus, ele está apontado para esse lado. Você fez ali o de 60 graus, ó, tá apontado para aquele. Ô zigotinho, vem comigo, ó. Se eu continuar essa reta aqui, que é o teto, pergunta lá pro Thales se eu não posso. E se eu continuar o fio aqui, eu vou encontrar exatamente o mesmo biquinho que está aqui. Que gatinho, ó, o mesmo biquinho aqui, certo? E aí você aprendeu lá na matemática que esses caras aqui eles são iguais porque eles são opostos pelo vértice. Então esse meu ângulo de 60 eu trago ele para lá. Então pronto, agora eu tenho as relações do triângulo e é um triângulo bonito, né? Um triângulo retângulo. Então eu poderia a partir de agora fazer o quê? Qualquer relação do triângulo retângulo, sabendo que eu tenho o valor de D. O valor de D é
10 newtinho? 10 newtinho? Então vamos lá, ó. Qual relação que eu poderia usar? Se a minha pergunta é o peso, e o peso está de frente com 90 graus, então ele é a hipotenusa. Então aqui nós temos a relação do triângulo de seno ou cosseno, porque eu tenho 90 graus eu posso fazer isso. Como eu sei o valor de D e quero saber o valor de P, eu poderia usar o cosseno de 60 levando em consideração o D é o adjacente, e eu poderia usar o seno de 30 graus levando em consideração que ele é o cateto oposto. Isso tanto faz. Eu vou usar o cosseno de 60 graus para colocar o nosso adjacente ali. Aí eu vou colocar adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 60 graus, você já sabe lá pela tabelinha, que vai valer meio. Aí o dinamômetro ele vos falou que vale 10. E aí eu boto o peso aqui. E aí, o que você pode fazer? You can multiply in cross, que é bilíngue, né? Eu avisei antes, né? E eu vou multiplicar em cruz e eu vou chegar que o peso vale 20 newtons. Então o peso aqui vai dar quanto? Vai dar igual ao Leonardo, vai dar 20. Firmeza, alternativa D. Valeu!